Então, gente, começando aqui, tá? Mais uma aula, né? Concurso em Foco. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Concurso em Foco, né? Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, gente. Curta o vídeo, deixa o seu like. Vou pegar aqui, né, gente? Mais 10 questões de princípios no direito administrativo, né? Nós já vimos 20 questões. Vamos pegar mais 10 questões e depois no próximo vídeo mais 10 questões. No total vamos fazer 40 questões da Banca CESP sobre princípios no direito administrativo. Então, gente, questão número 21 aí da Banca CESP, né? Analista judiciário do STJ. Vamos à questão. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, nós vimos lá o princípio da segurança jurídica, né? Que o administrado, né, a pessoa, a coletividade, coloca a confiança, né, na administração pública que aquilo está correto. É proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Não, nem para atender o interesse público. Não há o quê? Não há nova interpretação da norma administrativa com efeito retroativo, em decorrência do princípio da segurança jurídica. Ou seja, se a norma diz aquilo, aí o particular faz aquilo, e a administração pública do nada muda, ou seja, está ofendendo o princípio da segurança jurídica. Então, essa questão aqui, ela está errada. Princípio da segurança jurídica, né, gente? A segurança jurídica está em conferir uma certeza, uma estabilidade na relação da administração pública com os administrados, com o particular. A segurança jurídica é o direito individual à estabilidade das relações jurídicas. Trata-se de um mega princípio que preserva situações consolidadas, como direito adquirido, coisa julgada e um ato jurídico perfeito. Então, o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, eles estão consolidados, preservados, de acordo com o princípio da segurança jurídica, gente. Mesmo que tenham sido originadas de atos ilícitos, prevalece aquele ato segundo o quê? O princípio da segurança jurídica. Se os beneficiários estiverem de boa fé, o ato é convalidado depois de 5 anos. E impede a manutenção indefinida de situações pendentes, com a utilização dos institutos da prescrição e da decadência. Não se confunde com a imutabilidade, pois permite mudanças legislativas. A imutabilidade, ela não permite mudanças legislativas, mas o princípio da segurança sim. Em alguns casos, são requeridas regras de transição, como o caso da Previdência, né? Como no caso da reforma da Previdência, e até mudanças nas interpretações da lei, desde que não tenha efeitos o quê? Retroativos. Da segurança jurídica derivam princípios como o quê? Como o da boa-fé e o da confiança. Teve uma questão de prova, né, que botou que o princípio da confiança legítima está consagrado lá numa norma do direito administrativo, que é o artigo 2º da Lei do Processo Administrativo. E não é o princípio da confiança legítima, e sim o princípio da segurança jurídica, pois o princípio da confiança legítima e o da boa-fé, eles o quê? Eles decorrem do princípio da segurança jurídica. Então, o princípio que está consagrado lá no artigo 2º da Lei do Processo Administrativo é o princípio da segurança jurídica, e não da confiança legítima. O princípio da segurança jurídica, também conhecido como o princípio da confiança legítima, uma proteção da confiança, que leva em conta a boa-fé do cidadão, que avalie e espera que os atos praticados pelo poder público sejam quê? Lícitos, e nessa qualidade serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. A administração pública fez aquele ato. O particular, ele deposita a confiança na administração pública que aquele ato será válido e permanente. Além disso, o princípio da segurança jurídica se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado terceiro de boa-fé. O princípio da segurança jurídica se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo,
preserva os efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado os terceiros de boa fé. Fundamenta a preservação dos efeitos do ato que tenham atingido os terceiros que agiram de boa fé, aqueles que agiram dentro da legalidade e que não faziam ideia da ilicitude presente na investidura do agente. Vai lá, um agente comete um ato administrativo legal, perfeito e válido. O particular vai lá e usufrui do ato. Mas o agente público, ele não tinha competência para realizar tal ato. O particular nada a ver tem com isso. Ele não tem nada a ver com a história, se o agente público cabia ou não a ele fazer aquele ato. Conforme exposto por Mateus Carvalho, trata-se de um princípio geral do direito, que garante aos cidadãos não serem surpreendidos por alterações repentinas na ordem jurídica posta. Tá aí a nossa resposta, né, gente? Trata-se de um princípio geral do direito que garante ao cidadão, ao particular, aos administrados, à coletividade, não serem o que surpreendido por algumas alterações repentinas na ordem jurídica. Tal princípio está incluído expressamente como princípio norteador da atividade administrativa, como eu disse no artigo 2º da Lei 9.784 do Processo Administrativo. O autor deixa claro que o princípio da segurança jurídica não impede que o poder público realize novas interpretações. Então, o princípio da segurança jurídica não impede que o poder público realize novas interpretações em relação às normas jurídicas e às disposições legais relacionadas com suas condutas. Contudo, entretanto, porém, proíbe que esta nova interpretação retroaja de forma a prejudicar situações já consolidadas no ordenamento jurídico. É o caso aí da Previdência, da reforma da Previdência. O princípio da confiança legítima, a possibilidade de manutenção de atos administrativos inválidos. Então, gente, segundo o princípio da confiança legítima, temos aí a possibilidade de manutenção de atos administrativos inválidos. Beleza? E de acordo com o princípio da confiança, relaciona-se a crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos. Então, o particular deposita sua confiança na administração pública de que aquele ato administrativo ele é o quê? Ele é válido, ele é perfeito e ele é lícito. Portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Em razão do princípio da proteção da confiança legítima, um ato administrativo eivado de ilegalidade poderá ser mantido, considerado que a boa-fé do administrado, a legitimidade da expectativa induzida pelo comportamento estatal e a irreversibilidade da situação gerada. Então, em razão do princípio da proteção da confiança legítima, um ato administrativo nulo, ou seja, que esteja ilegal, um ato ilegal ele só pode ser nulo. Se ele for ilegal, ele poderá ser mantido considerando a boa-fé do administrado, do particular, do cidadão ou da coletividade. Em um princípio que deriva da ideia de segurança jurídica e boa-fé objetiva do administrado. É um princípio que deriva da ideia de segurança jurídica, de boa-fé objetiva do administrado. O princípio da confiança legítima deriva da ideia de segurança jurídica, da boa-fé objetiva do administrado. Então, dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé por um servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. O servidor público recebeu aquele dinheiro de boa-fé da administração pública. Não cabe a ele devolver. Recebeu de boa-fé, tem nada a ver com isso. O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisório posteriormente revista, ainda que passados 5 anos da investidura do cargo. Ulisses, o que ele está falando aqui? Joãozinho
passou no concurso da aeronáutica ou em qualquer outro concurso, passou lá em 10º colocado, foi bem, de 500 vagas foi o 10º, passou nos exames físicos, beleza, chegou o psicotécnico, fez lá o exame psicotécnico, não passou, beleza, pediu para que fizesse novamente, né? Não passou, ou seja, foi eliminado no exame psicotécnico. E aí, Ulisses, o que cabe? Mandado de segurança. Sim, cabe mandado de segurança, porque uma avaliaçãozinha de merda não pode destituir aquele cara que estudou, dizendo se ele pode ou não ocupar aquele cargo. Cabe o mandado de segurança. Então, o que acontece? Ele está ali com mandado de segurança, foi empossado, fez a escola, 2 anos de escola, se formou em sargento, trabalhou mais 3 anos, mais 5 anos, foi lá para 3º sargento, beleza. Passou mais de 5 anos. Pode ser eliminado ali do cargo? Pode. Pode, porque o princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisório. Ou seja, o caráter dele está ali provisoriamente e está sendo analisado pela justiça. Porém, entretanto, todavia, a justiça tem dado ganho de causa em relação a esses mandados de segurança. Tamo junto? O princípio da segurança jurídica possui previsão no artigo 2º da Lei 9.784. Além disso, o inciso 13 do parágrafo único nos diz assim: determina que a administração pública deve obedecer ao critério da interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Aqui ele não está dizendo que não cabe interpretação, cabe sim nova interpretação, mas é vedada a sua o quê? Retroagir. É vedada retroagir. Ex tunc, da testa para trás. É somente na nuca. Ex nunc, daqui para frente. Então, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, o princípio da proteção da confiança legítima, que decorre do princípio da segurança jurídica, é um princípio que ex nunc, daqui para frente, nunca retroage. Pegou? Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação da norma. Em decorrência do princípio da segurança jurídica ou da confiança legítima, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos? É vedado. Exceto quando isso se der para atender o interesse público, nem para atender o interesse público. É proibido, é vedado. Exceto para atender o interesse público, nem para atender o interesse público, em hipótese alguma. Esclarecemos o princípio da segurança jurídica, gente, e da confiança? Foi? Cruz de Malta nesse princípio aí, sempre cai, hein? Vamos lá. Oficial de Justiça Avaliador Federal, analista judiciário. Acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa dos estados e do controle administrativo, julgue o item. Uma situação hipotética. O prefeito aí da sua cidade promoveu uma campanha publicidade. Agora, gente, consciência, eleição para prefeito e vereador. Pense bem em quem você vai votar, para prefeito e para vereador nulo. Entendeu? Então promoveram uma campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos constava a imagem do pilantra de terno, além do símbolo da sua campanha eleitoral lá, né, as cores do time dele. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Claro que há ofensa ao princípio da impessoalidade. A questão está
errada. Vamos ver lá o princípio da impessoalidade, que despenca na prova objetiva, dissertativa e oral. Olha o coração aí, o princípio da impessoalidade. Bota a cruz de Malta aí também do lado. Sempre cai. Veda a promoção pessoal. Veda a promoção pessoal. O servidor público não pode vincular o seu nome, símbolos, imagem que caracterizam a promoção pessoal de autoridade. Impessoalidade está de acordo com pessoa, pessoalidade. Impessoal. Os atos administrativos, gente, são imputáveis ao órgão em qual age o agente público. Então, os atos administrativos, eles são imputáveis ao órgão em nome do qual age aquele agente. Se o agente agiu de forma errada, é como se o órgão tivesse agido de forma errada. Então, o princípio da impessoalidade, também chamado da finalidade administrativa, impõe à administração pública agir sempre o quê? Dentro de um equilíbrio, com neutralidade, evitando perseguições políticas, como a concessão de benesses ao aparelhados ou protegido. A gente não vê isso aqui no Brasil, né, gente? Pô, aqui é outro nível. Exposto por Mariella, o princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve basear-se na ausência de quê? De subjetividade, ficando esse impedido de considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Então, segundo Mariella, o princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve se basear na ausência de subjetividade, ficando impedido de quê? De quaisquer inclinações de interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Segundo Carvalho, quando o agente atua, não é a pessoa do agente que pratica aquele ato, mas o Estado, o órgão que ele representa. Corresponde aí, portanto, à teoria conhecida como a teoria do órgão ou a teoria da imputação. Teoria do órgão ou teoria da imputação. Então, o STF teve uma súmula vinculante número 13 que vedou nepotismo de acordo com o princípio da impessoalidade ou da moralidade também. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Nepotismo não vale para cargo político. Nepotismo não vale para cargo político, mas sim para cargo de direção, chefia ou assessoramento. Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, para o exercício de cargo em comissão ou confiança e não de cargo político. De função gratificada na administração pública direta e indireta dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. E viola a Constituição Federal, viola os princípios constitucionais, como o que da impessoalidade e o da moralidade. A súmula está se referindo ao cargo em comissão em função de confiança. Está tratando de cargos e funções administrativos e não de cargos políticos. Portanto, os cargos políticos estariam fora do alcance desta súmula. Próxima questão, de número 23. Analista judiciário. Para você que vai fazer aí a prova do TJ, se liga no canal, se inscreva. Vai se dar bem. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança, olha ele aí de novo, relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Perfeito, né, gente? Perfeita a definição aí do princípio da confiança. Relaciona-se à crença de quem? Do administrado, do particular, da coletividade, da sociedade, de que os atos administrativos serão que lícitos. Seus efeitos são mantidos pela própria administração pública. Certinho, gente. Vai no teu coração, no teu conhecimento aqui. Concurso que é? Em foco, gente. Foca aqui, pô.
Mais uma questão. De onde? Tribunal de Contas, gente, da Bahia. Alô, primos. Tamo junto. Em janeiro eu tô aí. Questão número 24. A administração possui posição de superioridade em relação aos administrativos. A administração possui uma posição de superioridade. Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Além de possuir prerrogativas e obrigações que não são extensíveis aos particulares. Perfeito. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Essas características da administração pública decorrem do princípio da supremacia do interesse público. Esse é o princípio. Previsto expressamente na legislação ordinária. Vamos nas demais. Presunção da legitimidade? Não. Supremacia do interesse público, previsto implicitamente na Constituição Federal e expressamente na legislação ordinária. Letra C é a nossa resposta, a resposta mais completa. Porque o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, ele está sim implicitamente na Constituição e expressamente na legislação ordinária, no artigo 2º da Lei 9.000, e vai lá fumaça, que é o do processo administrativo. Vamos lá no resuminho? Supremacia do interesse público sobre o particular. Para Celso Bandeira de Mello, são dois os supraprincípios, o da supremacia do interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia sobre o particular verifica na superioridade do interesse da coletividade sobre quem? Sobre o particular. Então a coletividade, a massa, ela prevalece sobre o particular, como uma condição de sobrevivência da comunidade. No princípio do interesse público nas relações do direito público, não existe uma posição isonômica de igualdade, e sim de verticalidade. A coletividade, ela prevalece sobre o particular. A supremacia do interesse público é um conceito jurídico indeterminado. A supremacia do interesse público é um conceito jurídico indeterminado, isto é, dependendo do caso concreto, pode ser determinado. Um princípio determinável é aquele que não pode ser definido. Então, o princípio da supremacia do interesse público, um princípio determinável é aquele que não pode ser definido. Indeterminado, isso é, dependendo do caso concreto, pode ser determinado. O princípio da supremacia do interesse público significa que a administração pública é colocada em posição vertical, diferenciada quando comparada aos particulares. Logo, a administração pública possui diversos privilégios em relação aos particulares. Prazos mais extensos, prazo em dobro, cláusulas exorbitantes em contratos firmados, rescisão unilateral de contratos, tudo cabendo à administração pública. Para Mateus de Carvalho, aponta que não se trata de um princípio expresso. Não está escrito no texto constitucional o da supremacia do interesse público, embora existam inúmeras regras que impliquem as suas manifestações de forma concreta. O autor indica ainda dispositivos correlatos ali na Constituição, a possibilidade de uma desapropriação. Igual teve aqui, fizeram a pista do BRT, e teve uma desapropriação em massa. Ou seja, para fazer a pista do BRT, teve que desapropriar algumas casas. Claro que teve um custo para isso, Aquele que teve a sua casa derrubada recebeu um valor. Porém, foi derrubada. Para quê? Atender a população. O transporte público, para atender a população, um transporte público mais rápido e eficiente. Tipo isso. Requisição administrativa, entre outras prerrogativas que submetem os direitos dos cidadãos a restrições impostas pelo Estado. Mais uma questão para o ralo. Questão de número 25. Se liga na gente que você vai se dar bem. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, assinale a opção correta. O princípio da legalidade
veda a administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. O princípio da legalidade veda a administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Eis a nossa resposta. Letra A. Em virtude do princípio da reserva legal, a administração pública deve fazer o que está prescrito em lei. Aqui é o princípio da legalidade. A utilização de prova emprestada nos processos administrativos ofende o princípio da legalidade. Não ofende. Apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares, quando não existir conteúdo legal expresso. Aplica-se a teoria do fato consumado no caso de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge em virtude de decisão judicial liminar, ainda que a remoção não se ajuste à legalidade estrita. Aplica-se a teoria do fato consumado no caso de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge em virtude de decisão judicial liminar? O princípio da legalidade se comporta de modo diferente para a administração e para a particular. A administração pública faz aquilo que está de acordo com a lei, e o particular tudo que não é proibido. O administrador não pode agir, nem mesmo deixar de agir, se não estiver de acordo com a lei. Os particulares podem fazer tudo que a lei não proíba. Entretanto, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. O princípio da legalidade veda a administração a prática de atos inominados, atos que não são regulados por lei. Então, o princípio da legalidade veda a administração pública a prática de atos inominados. O que são atos inominados? São atos que não são regulados por lei. Se a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, então é vedada a administração pública o quê? A prática de atos inominados, cabendo somente aos particulares. Atos inominados são aqueles atos que não são regulados pela lei, embora sejam o quê? Permitidos pelos particulares. Pegou? O princípio da legalidade representa a consagração da ideia de que a administração pública só pode fazer conforme a lei, sendo a atividade administrativa, por conseguinte, supralegal ou infralegal, devendo restringir-se à expedição de comandos que assegure a execução da lei. Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concurso público, ressalvados casos que a natureza das atribuições de cargos justificar. Súmula 14 é daqui, Não é admissível, por ato administrativo, restringir em razão da idade inscrição em concurso para cargo público. Não se confunde a legalidade com o princípio da reserva legal, que determina a aplicação de determinada espécie normativa a uma atuação definida no texto constitucional. O princípio da reserva legal tem por objetivo a indicação de que todas as pessoas integrantes da administração indireta, de qualquer dos poderes, seja qual for, somente poderão ser instituídas por lei. Então nós temos aqui o recurso ordinário. A atuação da administração pública é cingida ao princípio da legalidade estrita, devendo a obediência aos preceitos legais, sendo-lhe defeso proceder à interpretação extensiva e restritiva, onde a lei assim não determinar. Sendo-lhe defeso proceder à interpretação extensiva ou restritiva, onde a lei assim não determinar. Apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar de normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos aos particulares, quando não existir conteúdo legal expresso, sendo-lhe defeso proteger interpretação extensiva ou restritiva, onde a lei assim não determinar. Então, devendo obediência aos preceitos legais. Teoria do fato consumado. Não pode ser aplicada para consolidar remoção de servidor público. Aplica-se a teoria do fato consumado no caso de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge em decisão judicial liminar. Ou a teoria do fato consumado não pode ser aplicada para consolidar remoção de servidor público destinado a acompanhar cônjuge em hipótese que não se adequa à legalidade estrita,
ainda que a citação seja perdoada por vários anos, em virtude de decisão liminar não confirmada por ocasião do julgamento de mérito. Mais uma questão aqui, a nossa resposta é essa, né? Que o princípio da legalidade veda a administração à prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Questão de número 26. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da... Então, a previsão de lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos, nós vemos lá, né, que é o princípio quê? Da supremacia do interesse público sobre o particular. Questão número 27. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este, economicidade, um dever constitucional da administração, que não poderá ser desrespeitado pelo agente público, sob pena de responsabilização pelos seus atos. Perfeita definição. Núcleo do princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele reza a lenda que você olha para Brasília, é tudo ao contrário. A questão veio o princípio da eficiência. Você olhou para Brasília, bom, o que o princípio da eficiência diz? Economicidade, produtividade, realização de gastos com dinheiro público de forma ali ajustada. Então você olhou para Brasília, viu que não está de acordo? É o princípio da eficiência. É a procura de produtividade, de economia, sendo a economia um dever constitucional da administração que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos, sob pena de responsabilização pelos seus atos. Certinho, resposta, segundo o princípio da eficiência, é isso aí. Olhou para Brasília, princípio da eficiência. Não tem como errar. 28. Julgue o item que se segue. A respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo, são considerados princípios informativos da atividade administrativa a legalidade, a supremacia do interesse público, sendo o primeiro, o da legalidade, mencionado na Constituição vigente, e o segundo, da supremacia do interesse público, fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa da segurança e do desenvolvimento da sociedade. Perfeito, né, gente? O princípio da legalidade está consagrado lá na Constituição. E o da supremacia do interesse público, ele é fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa da segurança e do desenvolvimento da sociedade, apesar também que ele está expressamente consagrado numa legislação aí do processo administrativo. Questão de número 29. A obrigação do agente público de fazer somente o que a lei permite corresponde ao princípio da eficiência? Não. Corresponde ao princípio da legalidade. Está errado. E questão de número 30. Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever seus atos ilegais, independentemente de provocação do judiciário. Perfeito, a nossa resposta está certa. Vai no seu conhecimento, você vai se dar bem. Se liga no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e até a próxima aula.